Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de História, capítulo 1, a vida na Idade Média. Na aula anterior, nós falamos sobre a classificação, dos períodos da história, sobre a Baixa Idade Média. Vimos também o feudalismo, falamos sobre a sociedade, como ela era estruturada, falamos do senhor feudal, que costumava construir os castelos para morar, que cercava com muros altos. Nos feudos territoriais existiam essas construções dos castelos que cumpriam basicamente duas funções. Uma era de defesa militar, que constituindo uma fortaleza de habitação e que servia de moradia para o senhor feudal e a mais a família dele, E nesse local viviam também todos os parentes, todos os empregados, viviam soldados encarregados também da defesa do castelo, enfim. Então, muitos castelos eram construções simples, de pequenas dimensões, feitos de madeira, depois passaram a ser construídos com pedras, e circundados, como eu falei, por grandes muralhas e fossos, e abrangia assim grandes espaços, grandes dimensões. Esse castelo, interiormente tinha um pátio onde ficavam as estrebarias, onde ficavam os canis, Haviam também lojas de artesanato, ferrarias, postos de captação de água. Havia toda uma estrutura nesses castelos que funcionavam basicamente como uma mini cidade, podemos dizer assim. Bom, então concluindo essa parte aí da Baixa Idade Média, nós vamos dar uma olhada também sobre as cruzadas. As cruzadas, elas foram criadas em 1095, pelo Papa Urbano II, e o objetivo era de promover uma guerra contra os muçulmanos que dominavam Jerusalém. E eles acreditavam que a guerra se justificava, porque Jerusalém, cidade sagrada para o cristianismo, tudo que se fizesse mesmo de guerras, de mortes, enfim, era justificado. Então, a primeira cruzada, que foi de 1096 até 1099, ela conquista Jerusalém, Mas os muçulmanos que eram liderados por Saladino, que era um sultão, eles conseguem derrotar aqueles que participavam da cruzada, Então, nós tivemos ao longo da história 8 cruzadas, que ocorreram de 1096 a 1270, portanto, século XIII, E se deixou uma quantidade enorme de pessoas que perderam suas vidas, Esses envolvidos na cruzada, por onde passavam, iam saqueando, iam assaltando, durante esse combate. Incrível isso, E até os dias atuais a gente ainda percebe pessoas que se deslocam para guerras, guerrilhas, em nome de Deus, Então, eles, por onde passavam, eles iam saqueando, enfim. Então, as cruzadas, elas fracassaram porque eram desorganizadas, E não conseguiram, na verdade, expulsar os muçulmanos de Jerusalém. E muito menos praticavam os ensinamentos de Deus, Os ensinamentos bíblicos. Bom, enfim. Como consequência desse movimento das cruzadas, vai surgir as ordens dos cavaleiros, que transformaram a guerra, que inicialmente era uma guerra religiosa, transformaram em profissão. Então, os senhores feudais, eles deixavam os feudos como herança apenas ao filho mais velho. Funcionava assim naquela época, o direito de herança. E os outros filhos tinham que procurar outros meios de vida para sua sobrevivência. Então, muitos vão trabalhar como cavaleiros, que eram pagos para guerrear,
ou para atender a ordens, né, que esses senhores feudais que geravam esses empregos, né, e que, por fim, recebiam pagamentos, lhes davam. Então, alguns cavaleiros faziam as mesmas práticas, né, assaltavam nas estradas as pessoas que tinham mais dinheiro, né, como a gente vê hoje, não é? Os sequestros em troca de resgate, perdão. Os monges cavaleiros também tiveram um papel muito importante nas lutas das cruzadas, né? Porque os monges cavaleiros, esses não recebiam remuneração, mas viviam dos rendimentos das ordens, né? Das ordens dos cavaleiros que os sustentavam, né? Como que eles iam comer, onde iam morar, não é? Se vestir. Então, os cavaleiros usavam trajes de malha metálica, né? Porque as armaduras foram desenvolvidas mais adiante, né? Mais próximo do fim da Idade Média, e elas custavam muito caro. Então, nesse período da Idade Média, assim, ter uma roupa de proteção para ir para os confrontos e ter cavalo também era como se fosse um carrão último modelo, né? Então, ter cavalo também custava muito dinheiro. Então, dentro dessa organização, né, havia um código de cavalaria que permitia o cavaleiro raptar pessoas, né, bater, agredir a quem discordasse deles, né? E por conta disso, evidentemente, muitos morriam, muitos jovens, muito cedo, né? A Ordem dos Templários, né, que foi formada por monges cavaleiros franceses, né, com a finalidade de proteger Jerusalém, né, esses cavaleiros, talvez vocês já tenham assistido ou visto filmes, os joguinhos, que tem joguinhos também, dos Cavaleiros Templários, que usavam uma túnica branca, com uma cruz vermelha na frente, outros pretos, normalmente eram vermelhos. Moravam assim no Palácio Real, em Jerusalém, né? Que tinha feito parte do templo do rei Salomão. Daí surgiu, né, esse nome, né, os Templários, né? Recebia doações, e essas doações eram dinheiro, terras, muitas joias, e acumularam muitas fortunas, né? Então, a força dos Templários começa a incomodar aos reis, que pressionaram também ao Papa Quinto a dissolver, né, acabar com essa ordem dos Templários. Ainda dentro da Idade Média, a gente vai se deparar com uma organização chamada Tribunais da Inquisição, né? Então, o Papa Gregório IX, ele cria tribunais para manter a disciplina da Igreja Católica e julgar quem cometia as heresias. O que seriam as heresias? Eram as ações, as crenças que iam de encontro com os valores, com os princípios da Igreja Católica. Então, quem discordava da Igreja Católica era condenado à morte, normalmente morte na fogueira. Em alguns casos decapitado, mas o comum era morrer queimado, né? Então, por mais de 350 anos se aplicaram penas que variavam desde se confiscar os bens, tomar os bens das pessoas, a torturas, até muitas vezes a morte, e a morte em fogueira, como eu falei anteriormente, né? Então, muitas pessoas morreram, e essa punição aterrorizava as pessoas que eram submetidas às ordens e à autoridade da igreja. A gente vai ter ainda dentro desse período, né, uma configuração falando sobre as bruxas na Idade Média, né? E é interessante que no imaginário das pessoas as bruxas aparecem como uma mulher feia, né, com nariz grande, vestida de preto, né, voando numa vassoura, enfim, fazendo magias. Mas as bruxas, na verdade, na Idade Média, elas possuíam conhecimentos sobre a natureza, denominados de magia. E como, por conta disso,
elas vão ser perseguidas, elas vão ser muitas mortas, né? Algumas ficaram famosas, né? Como as bruxas de Salem, que foram julgadas nos Estados Unidos por bruxaria. Muitas foram enforcadas, né? Atualmente a gente tem uma expressão, né, que a gente usa, né, o caça às bruxas, né, que é muito usado para caracterizar a investigação, que geralmente é conduzida com publicidade, né, com o objetivo de se prender corruptos e se evitar atividade subversiva. Eu vou sugerir a vocês uma releitura do capítulo. E como exercício de reforço, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios diversos número 1 da página 4, do número 11 ao número 37. Né? A crise no século XIV, vocês vão ver uma descrição aí sobre a Guerra dos 100 Anos, né? Dentro desse período, essa crise que nós falamos, ela está muito ligada também à fome, que foi ocasionada pelo excesso de chuvas, né, que prejudicaram muito a produção de alimentos no século XIV. Então, vai gerar uma fome muito grande em toda a Europa. E há relatos de que correram até canibalismo, ou seja, humanos que comiam outros humanos, né? E surge também a peste, né? Que sempre ocorre quando as pessoas estão desnutridas, né, enfraquecidas pela fome, né, uma consequência da outra. Então surge a peste bubônica, que foi provocada por ratos, né, que teve início em 1348 e matou, né, dizimou uma grande parte da população europeia. Bom, como atividade devolutiva, eu vou sugerir para vocês uma pesquisa sobre a civilização islâmica. Façam pesquisas em outros livros, na internet, não deixem de citar as fontes, ok? Um ótimo estudo para vocês.